Irmãos, nós começamos domingo passado a pensar um pouco sobre por que nós nos reunimos como igreja. E nós usamos um texto lá do livro de Atos, quando os cristãos ali que estavam espalhados ali por causa da perseguição, começaram a pregar ali em Antioquia, e eles foram chamados de cristãos. Então, semana passada, nós começamos falando sobre o primeiro motivo por que nós devemos nos reunir como igreja. Como eu disse semana passada, se fosse perguntar aos irmãos, por que você está aqui nessa noite? Por que você decidiu deixar a sua casa, está aqui nesse templo? Qual é a motivação que te trouxe aqui? Certamente vou ouvir muitas justificativas. Mas será que foi para isso que Cristo edificou a igreja? Pela motivação que talvez eu esteja tendo para poder buscá-lo? Então, na semana passada nós demos essa introdução, falamos do primeiro motivo porque nós nos reunimos. Eu vou dar uma recapituladinha aqui. E hoje nós vamos falar mais um motivo porque nós devemos nos reunir como igreja do Senhor. Amém? Mas antes disso nós vamos orar e pedir ao Senhor que o Espírito Santo esteja prevalecendo no meu coração e no coração dos irmãos, com a palavra do Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Como cantamos aqui, Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos te servir, ó Deus, de todo o nosso coração. Então, meu Deus, que nessa noite a tua palavra, mais uma vez, possa trazer luz para o nosso caminho, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, temos servido ao Senhor, temos andado num caminho que muitas vezes pensamos que é o caminho do Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor mesmo, ali quando disse ali aos seus discípulos sobre aqueles que vão entrar no reino do céu, o Senhor disse que não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, é que vai entrar no teu reino, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Não é porque fez milagres, fez sinais, porque expulsou demônios, ó Deus, é que vai poder entrar no reino dos céus. Mas somente entrar no reino dos céus aqueles que verdadeiramente nascerem de novo, se tornarem filhos de Deus e te servirem, ó Deus, ó Deus, e te honrarem em espírito e em verdade. Então, ó Deus, que mais uma vez nesta noite a tua palavra, o teu espírito nos ensine, Senhor, a como te servir, a como te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. Jesus, quando encontrou com aquela mulher na beira do poço ali em Samaria, aquela mulher samaritana, e no diálogo com ela pergunta para Jesus: Senhor, onde nós devemos adorar o Senhor? Olha, os nossos antepassados dizem que nós devemos adorar no monte. Vocês dizem que é no templo o lugar onde nós devemos te adorar. E aí Jesus responde para aquela mulher: olha, chegará a hora, e na verdade já chegou a hora, em que o Pai busca verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é nem no monte, nem no templo, mas o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito
e em verdade. Então, não temos como adorar a Deus em espírito e em verdade, se primeiro, nós temos estudado de manhã aqui sobre o templo, se primeiro nós não estivermos colocando o alicerce da nossa vida, o alicerce do templo. E no Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre templo, ela se refere ao nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o templo onde Deus habita. Então, para que nós possamos então adorar a Deus em espírito e verdade, é preciso passar pela experiência do novo nascimento. É preciso crer na nossa inclusão, na nossa morte ali com Cristo na cruz. Não só na morte, mas no sepultamento e ressurreição. Então ninguém pode adorar a Deus, ninguém pode ver a Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, ou ter o reino de Deus em si, se não nascer de novo. É um princípio básico. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, Deus começa a desenvolver em nós a salvação. O porquê que Deus nos salvou. Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos amou tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores? Então aqui nesse texto de Colossenses capítulo 1, vamos ler do versículo 16 até o 20. Vamos ver aqui, recordar o porquê que Deus nos salvou. Qual é o propósito de Deus em nos salvar? Então, Colossenses 1, de 16 a 20. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Amém. Então, por que Deus nos salvou? Então, esse texto ele é bem claro a nos informar, porque Deus tinha um propósito acerca do seu Filho. E qual que era o propósito de Deus acerca do seu Filho? O próprio texto aqui nos diz que Deus criou todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, tudo foi criado para quem? Por Ele e para Ele. Então, desde que nós nascemos aqui neste mundo, o propósito de Deus, e nós sabemos que todo homem que nasce nesse mundo, ele nasce separado de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, por causa da natureza pecadora. Mas Deus envia Jesus Cristo para a propiciação pelos nossos pecados, para que agora, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, então Ele pudesse nos perdoar, nos regenerar, nos fazer nascer de novo, nos dar uma nova vida, uma nova natureza, para que agora nós possamos ser de Jesus. Tudo foi criado por Ele e para
Ele. O diabo, irmãos, tem tentado de todas as formas ter o domínio das nossas vidas. Na verdade, para aqueles que não têm a Cristo, ele tem esse domínio. Ele tem esse domínio. Ele tem esse domínio. Porque aquele que não está em Cristo está debaixo do império das trevas. Por isso Paulo vai dizer que ele veio para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, o propósito de Deus, em primeiro lugar, irmãos, para nós, para o ser humano, para o homem que nasce aqui neste mundo, é que esse homem, aqui é o termo genérico, homem e mulher, ele não esteja mais debaixo do império das trevas, mas agora ele possa nascer de novo pela fé na obra de Cristo na cruz, se tornar filho de Deus e agora ele possa ser de Cristo Jesus. Ele possa ter o governo de Cristo na sua vida. O reino de Deus nele. O reino de Deus estará em vós e entre nós. Então, primeiro motivo, porque Deus nos salva, porque Deus quer que nós sejamos de Cristo Jesus. Como diz também no versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, qual é o propósito de Deus para mim e para você? É que em tudo, na minha vida e na sua vida, seja no seu viver aqui neste mundo, na vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida emocional, sua vida espiritual, agora Cristo tenha a preeminência. Essa palavra preeminência significa que Ele ocupe o primeiro lugar. Que Ele tenha o lugar principal, o lugar de honra. Então Deus nos salva para que nós sejamos de Cristo, mas não somente sejamos de Cristo, mas que Cristo tenha o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Ele tenha preeminência na nossa vida. Em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu vou falar, em todos os meus relacionamentos, eu agora não vivo mais para mim. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade. Mas agora eu vivo para fazer a vontade de Cristo Jesus. Em tudo, Ele tem o primeiro lugar. Nós estávamos lendo ali, nossa reunião ali dos homens de oração, onde Josias estava repartindo Lucas, capítulo 6, é isso mesmo, né? Versículos, Lucas 9, do 23 em diante, onde Jesus, vamos ler esse texto, Lucas 9. Irmãos, nós temos uma visão muito deturpada do que é ser cristão, do que é, por que nós nos reunimos. Nós temos uma visão de que nós nos reunimos como igreja para que Deus possa nos servir, para que Deus possa resolver os nossos problemas. Mas Jesus, quando Ele nos chama para seguir a Ele, Ele diz totalmente o contrário. Olha o que diz aí, Lucas 9, do 23 até o 26.
e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Essa palavra é uma palavra dura, mas é verdade. Quem quer seguir a Jesus, quem quer ir após mim, vir após mim, ele não fala que, olha, se você vir após mim, eu vou resolver os seus problemas. Se você vir após mim, eu vou sarar as suas doenças, suas enfermidades. Se você vir após mim, eu vou arrumar um emprego para você. Se você vir após mim, eu vou resolver seus problemas familiares. Não. Ele disse, se você quer vir após mim, então o que nós devemos fazer? Primeiramente, negar-se a si mesmo. Tomar cada dia a cruz e então seguir os seus passos. Por isso que Paulo aqui escrevendo aos Colossenses, ele diz, olha, Deus deseja que nós sejamos de Cristo, mas não é um ser de Cristo conforme nós achamos que deve ser. Não é servir a Cristo, até o irmão Josias lembrou, fez esse comentário. Muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, mas na hora que nos convém. No dia que nós achamos que é apropriado. Da forma que não nos cause nenhum sofrimento, nenhum peso, nenhuma renúncia. Mas ele diz aqui que ele ainda lá voltando para Colossenses, ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas, do céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, o versículo 18, e para que ele seja o cabeça do corpo, que é a igreja. O princípio e o primogênito dentre os mortos, para que, em quê? Em tudo. Em tudo, ocupe o primeiro lugar. Para que em tudo a palavra dele seja a última palavra na minha vida, nas minhas decisões, na minha maneira de tratar as pessoas que estão ao meu redor, na maneira de eu servi-lo. Eu não tenho que servir como eu quero, como eu acho que é apropriado, mas Deus diz, adoradores que eu adore em espírito. Não é na vontade da carne, mas é em espírito. É guiado pelo Espírito. É governado pelo Espírito. É andando no Espírito. Então nós vamos estar adorando a Ele verdadeiramente. Então, o propósito eterno de Deus em nos salvar é que nós sejamos dele e que ele tenha essa preeminência, essa plenitude, essa autoridade, esse governo na minha vida e na sua vida. Isso nós falamos domingo passado.
Também nós lemos também Efésios, capítulo 1, versículos 22 a 23, onde o apóstolo Paulo, novamente aqui falando aos irmãos ali de Éfeso, ele fala desse propósito de Deus, através do seu Filho. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A quem que ele está se referindo aqui? Que Deus sujeitou todas as coisas. Quando ele fala todas as coisas, são todas as coisas. Principados, potestades, e também a igreja. A igreja que sou eu e você. Ele nos salvou e nos colocou em sujeição a Cristo. E é nessa sujeição a Cristo, ao governo dele nas nossas vidas, é que ele diz aqui, para que ele possa cumprir, em outras traduções, diz para que ele possa encher todas as coisas. Quando a Bíblia, Paulo vai dizer aqui no Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Vamos ler esse texto. Não me engano, é Efésios 5, mesmo, deixa eu ver, o 6. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Cinco, 18. Leia aí, Felipe. 18, 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Leu 20 também. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda. O vinho aqui significa o mundo. As coisas que o mundo nos oferece, a vontade da nossa carne. Então, se nós estivermos andando na vontade da nossa carne, na vontade do mundo, então vai haver contenda. Mas se nós demos lugar ao Espírito de Cristo nas nossas vidas, então, irmãos, vai haver vida nova. Vai haver vida nova. Nós não vamos satisfazer as concupiscências da nossa carne, que militam contra o Espírito. Então, por isso, quando Paulo escreve aqui aos Efésios, diz, olha, ele sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Então, se eu sou um discípulo de Cristo, se eu sou um filho de Deus, se eu faço parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, então eu devo estar em sujeição, debaixo da autoridade do reino de Cristo em toda a minha vida. Porque somente assim Ele vai nos encher com todas as coisas que são espirituais. Muitas vezes a gente vive numa luta, tentando vencer a vontade da carne pela nossa força. Eu não vou mais beber, eu não vou mais cometer adultério, não vou mais mentir. Daqui para frente eu vou ser diferente. E aí começa a se esforçar para tentar alcançar esse objetivo.
Mas está dizendo aqui que Deus já sujeitou você. Se você creu na sua morte e ressurreição em Cristo Jesus, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. E você agora está sujeito a Ele. Não mais para dar lugar à sua carne, mas agora oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós estamos andando nessa sujeição, então Cristo vai nos enchendo de todo o seu amor, de toda a sua bondade, de toda a sua graça, de toda a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito. E o fruto do Espírito a gente não adquire pela força, mas adquire na mortificação da nossa carne, em sujeição a Cristo, em sujeição à palavra de Cristo. Então o propósito primeiro de Deus em nos salvar é para que cada dia, irmãos, cada dia Cristo possa crescer em nós. O governo de Cristo possa crescer em nós, até que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito, a imagem e semelhança do seu Filho. Por isso eu citei lá o texto de Atos, quando a igreja de Antioquia, quando viram as atitudes, eles viram o proceder dos irmãos ali, no meio deles, eles os chamaram de cristãos. Ou seja, aqueles que não vivem mais para si, mas que agora são seguidores de Cristo. Eles não seguem mais os pensamentos do mundo, as vontades da carne, mas agora eles são seguidores de Cristo. E é isso que Jesus falou lá em Lucas 9. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então ninguém pode seguir a Cristo se primeiro não nascer de novo e depois tomar essa decisão de se submeter a esse governo de Cristo. Amém? Então, o primeiro motivo porque Deus nos salvou, porque nós nos reunimos, é para que cada dia Cristo venha nos encher com a sua vida, com a sua virtude. Segundo lugar, porque nós nos reunimos, é para que agora que Cristo está nos enchendo com a sua vida, com a sua virtude, Deus possa estar cumprindo o seu propósito para a igreja, através da igreja. Primeiro, Ele nos salva para fazermos parte da igreja, do corpo de Cristo, para que Cristo seja tudo em todos. Agora, a partir do momento que Cristo é tudo em todos, e nós somos membros desse corpo, agora o propósito de Deus é cumprir a sua vontade através da igreja. Deus nos salva, nos coloca no corpo de Cristo, porque agora Deus tem um propósito para a igreja, através da igreja, para cumprir aqui neste mundo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João 15. Vamos ler o versículo 15 e 16. Nós vamos ver aqui que Jesus deixa bem claro que não foi nós primeiro que escolhemos servir a Deus, fazer a vontade de Deus, não. Foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu com um propósito.
Vamos ler. João 15, versículos 15 e 16. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. O que Jesus disse? Ele diz que Ele não vai nos chamar mais de servos. Nós somos servos de Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Mas Ele disse, eu não vou chamar vocês mais de servos, mas agora eu vou chamar vocês de amigos. Porque ele diz, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo não sabe o que está na mente do seu senhor. Mas ele diz aqui, vocês são meus servos, mas eu faço vocês meus amigos. Porque o amigo conhece a mente do amigo. O marido conhece a esposa pela convivência. A esposa conhece o marido pela convivência. A mãe, o pai conhece os filhos pela convivência. Um comportamento, uma palavra, uma ação, um gesto que ele faz, nós sabemos. Talvez está acontecendo. Então Jesus está dizendo, olha, vocês são meus amigos. Por que Jesus disse que nós somos seus amigos? Porque, irmãos, a partir do momento que nós nascemos de novo, e Deus nos regenerou, Ele também regenerou a nossa mente, os nossos pensamentos. Antes, os nossos pensamentos eles eram carnais, governados pelo príncipe desse mundo, governados pelas concupiscências dos nossos olhos. Agora, a nossa mente, o nosso pensamento, não é mais o nosso, mas a nossa mente é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos discernimento e capacidade de saber o que Cristo quer. Quais são os pensamentos de Cristo, quais são as vontades de Cristo para mim e para você. Porque Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela qual é a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Eu vos enviarei o Espírito Santo. E Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então nós temos a mente de Cristo. Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida, uma nova mente, novos pensamentos. Agora nós temos discernimento para saber qual é a vontade de Deus para nós e através de nós. E aí ele continua dizendo, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Muitas pessoas estão querendo, eu quero conhecer a Deus, quero conhecer mais de Deus. Agora me fugiu, foi Tomé que disse, Pai, nos mostra, agora misturei aqui, mostra-nos o Pai, Filipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas o que Jesus disse para ele? Filipe, há quanto tempo estou convosco, e você vem me dizer, mostra-nos o Pai? Você não sabe que tudo que eu faço, tudo que eu falo, é porque o Pai me revela, é porque o Pai é que faz em mim. Eu não faço nada por mim mesmo, mas é o Pai que faz em mim. Como você quer conhecer o Pai?
Por isso o escritor dos Hebreus, capítulo 1, ele vai dizer. Vamos ler esse texto para eu não falar o que não está escrito, Hebreus 1. De 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem da pessoa de Deus. Por isso ele diz, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, ninguém pode conhecer o Pai se não for por mim. Então Deus já nos revelou o Filho, e através do Filho, Deus revela todos os desígnios que Ele tem para mim e para você como igreja, como corpo de Cristo. Então Jesus diz, olha, eu tenho vos feito conhecer tudo que o Pai tem revelado, me feito conhecer, vos tenho conhecer, tudo que ouvi de meu Pai tenho vos feito conhecer. E aí ele continua dizendo, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Que nome é esse? Que Ele nos nomeou? É no seu próprio nome. É no nome de Jesus. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então ele diz, eu não fosses vós, mas eu vos escolhi, vos nomeei. Eu dei a vocês o meu nome, para que agora no meu nome vocês possam estar indo, como diz lá em Marcos capítulo 16, indo por todo mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura, para batizar aqueles que creem, para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos. No meu nome, agora eu vos designei. E ele diz aqui, para que deis fruto. Eu fui olhar no original essa palavra fruto aqui, e ela tem o sentido de fruto gerado do ventre. Muitas vezes, nós não entendemos o desígnio de Deus para nós. Ele diz, olha, eu vos designei para que agora vocês, no meu nome, possam estar gerando novos filhos para Deus. Ah, pastor, mas isso não está em nós, gerar filhos para Deus? Não está em nós, mas Deus nos deu esse poder. Porque Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o Espírito Santo. E pelo poder da palavra que sai da nossa boca, que é a palavra de Deus, Deus, Ele gera filhos. Para a glória do seu nome. Então, é gerar filhos conforme os filhos que Deus tem gerado através de Cristo Jesus. Então, Deus me escolheu, Deus te escolheu, você foi nomeado, você recebeu autoridade, poder de Deus, pelo Espírito Santo, para gerar filhos. Ou porque vocês acham que o apóstolo Paulo, ele diz, em uma das suas cartas, ele diz, olha, eu sinto por vós
as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Olha, vocês ouviram o Evangelho. Ali Paulo estava falando para cristãos. Vocês ouviram o Evangelho. Vocês creram. Mas o que acontece é que Cristo não está sendo formado em vocês. E por isso eu sofro. Por isso eu me dedico, por isso eu me esforço. E uma passagem diz, por isso eu esmurro meu próprio corpo. Para que Cristo seja formado em vós. Mas aqui, a palavra é, para que deis fruto. Domingo passado, eu até comentei com os irmãos ali na oração, quando nós saímos de casa do bairro para vir para o templo, estamos passando ali pela avenida principal do bairro onde nós moramos e cheio de comércios, lanchonetes, supermercado, esses lugares cheios de pessoas, aquele movimento. E aí eu estava comentando, lembramos daquela passagem quando Jesus disse, olha que o dia da volta do Senhor Jesus vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas andavam comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, vivendo uma vida normal, sem preocupação com Deus, com as coisas espirituais, sem preocupação com a morte, até o dia em que começou a chover, e Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. E aquela visão ali daquelas pessoas, ali no bairro, ali procurando agradar o seu corpo, procurando se divertir, procurando uma maneira de passar o domingo, ou terminar o domingo de uma forma melhor. Nós lembramos esse texto e ficamos pensando, olha, quantas pessoas não estão vivendo dessa mesma forma, somente se preocupando em comer, em beber, em se vestir, em casar, em dar em casamento, em comprar e vender, e não estão se preparando para a volta do Senhor Jesus. Isso em relação ao mundo. Mas e para nós, irmãos, quando Jesus diz aqui que Ele nos escolheu, nos designou para dar frutos, para gerar filhos para Deus, qual tem sido a nossa atitude quando nós vemos essas pessoas, e milhares de pessoas, vivendo perdidas, vivendo sem Deus, sem esperança? Qual tem sido o sentimento que tem movido o nosso coração? Nosso coração tem sido tocado por compaixão por essas almas? Nosso coração tem sido compungido, constrangido por Cristo, para confessar Ele diante dessas pessoas, confessar Ele diante dos homens? Lá em Lucas 9 diz, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, diante dos anjos. E muitas vezes nós não temos percebido que nós temos negado a Cristo. Temos negado a Cristo aqueles que Ele quer salvar. Porque quando nós não falamos, quando nós não anunciamos o Evangelho, quando nós não somos tomados de compaixão pelos perdidos, irmãos, nós estamos negando a Cristo. Estamos vivendo para nós mesmos. Então, o propósito de Deus
para nós como igreja, no corpo de Cristo, é nos usar, irmãos, em primeiro lugar para pregar o Evangelho, para amar os perdidos, para anunciar a salvação àqueles que ainda não creram. É Romanos 8, 26 a 29. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo escrever aqui aos Romanos, nesse capítulo 8, desses versículos que nós acabamos de ler, eles vê que Deus nos assiste através do Espírito Santo, nas nossas fraquezas, nas nossas orações, porque nem orar nós sabemos como deveria, e Ele examina os corações, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do coração, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E aí depois ele diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito que Deus te chamou? Você já perguntou para Deus? Senhor, qual o propósito porque o Senhor me chamou? Qual o propósito porque o Senhor me colocou no corpo? Qual é a minha função no corpo, Senhor? Qual é o dom que o Senhor deu para mim, Senhor? Para que eu possa te servir, para que eu possa contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Você já fez essa pergunta para Deus? Qual foi o propósito porque Deus te chamou? Às vezes a gente fica pensando, quando se fala em propósito, a gente fica pensando em coisas muito grandes. Talvez deixar o nosso país, ir para um outro país, pregar o Evangelho para um povo difícil, com perseguição. Mas às vezes o propósito de Deus para mim e para você, Ele está bem perto. Ele está do seu lado. Mas você não tem se colocado à disposição do Senhor, para que Ele possa te usar para o bem daqueles que amam a Deus. Como igreja, nós vamos entender que Deus nos salva, nos coloca no corpo de Cristo, para que Cristo nos encha, para que agora, irmãos, nós, cheios da vida de Cristo, Deus possa nos usar para cumprir o seu propósito. E o propósito dEle é o bem daqueles que amam a Deus. Não o mal, não é a destruição, mas é o bem daqueles que amam a Deus. Qual o propósito de Deus? Ele diz no versículo 29, para aqueles que Ele predestinou, para que eles sejam conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus me predestinou, me chamou, me designou para que eu possa contribuir, para que a minha esposa, para que os meus filhos sejam cada dia aperfeiçoados e se tornem cada dia mais parecidos com Cristo. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos sacerdotes de Deus. Servos de Deus. E o servo é para servir. Será que a minha vida tem contribuído para o bem
da minha esposa? Será que a minha vida tem contribuído para o bem dos meus filhos? Será que você, esposa, sua vida tem contribuído para o bem do seu esposo? Para o bem dos seus filhos? Será que a maneira de você viver, de eu viver, tem realmente contribuído para que Cristo seja formado? Cristo cresça na vida dessa pessoa que Deus colocou ao seu lado? Então Cristo nos enche da sua vida, para que essa vida possa transbordar e também encher outras pessoas com a mesma vida, com as mesmas virtudes, para que esses também, cada dia, sejam transformados à imagem do Filho de Deus. Esse, irmãos, é o segundo propósito de Deus para nós como igreja. Deus nos salva, Deus nos santifica, Deus nos dá o Espírito Santo, Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, mas para que nós possamos ser bênção, possamos servir, possamos ajudar as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós vamos parar por aqui. A hora já foi. Se você ler, depois você pode ler na sua casa o livro de Colossenses, quando nós lemos ali, capítulo 1 mesmo, nós lemos do 16 ao 20. Se você ler do 21 até o 29, o apóstolo Paulo vai descrever ali quais são os propósitos de Deus agora para nós como igreja. Ele nos colocou debaixo da autoridade de Cristo, que é o cabeça, o governo sobre nós, para que agora nós, como membros desse corpo, possamos servir um ao outro, possamos ser testemunha de Cristo, possamos estar edificando um ao outro, abençoando um ao outro, para que em tudo o nome de Cristo seja glorificado. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos chamou para fazer parte de uma organização religiosa, mas Deus nos chamou para fazer parte de um organismo vivo, de um corpo vivo. O apóstolo Pedro vai escrever lá em 1 Pedro capítulo 2, vós sois pedras vivas, edificados em Cristo Jesus. Depois do versículo 9 ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos sido, irmãos, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos sido esse sacerdócio real. Nós temos anunciado as virtudes de Cristo, as virtudes de Deus. Se nós não temos anunciado, irmãos, então é porque Cristo não tem sido a nossa vida. Apesar de nós termos crido em Jesus, crido na nossa inclusão com Jesus, mas ainda nós não estamos levando o nosso corpo à mortificação, juntamente com Cristo diariamente, para que a vida dele se manifeste em nós. Porque quando a vida de Cristo se manifesta em nós, ele diz, essa vida é frutífera, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Irmãos, precisamos examinar cada um de nós a nossa consciência e perguntar para Deus, Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim? Qual é o propósito, Senhor,
através de mim, através da vida de Cristo em mim. Que o Senhor possa ter toda a liberdade, Senhor, de mortificar cada dia o meu eu, meu ego, para que a vida de Cristo se manifeste. A vida de Cristo se manifestando, eu possa então estar dando fruto, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu, nos deu essa salvação em Cristo Jesus. Não porque somos melhores ou diferentes dos outros, não, Senhor, todos nós, Deus, somos culpados, somos indesculpáveis diante do Senhor. Todos nós, ó Deus, merecemos a morte, mas o Senhor, ó Deus, nos deu a vida, nos deu o Teu Filho Jesus Cristo, e com o Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos deu toda a plenitude da vida dele, Senhor, para que Ele tenha preeminência nas nossas vidas em todo o tempo, Pai. Para que Ele, tendo essa preeminência, Senhor, em nós, assim Ele possa nos usar, Senhor, para gerar frutos para Deus, para a glória e a honra do Teu santo nome. Esquadrinha, Senhor, o meu coração. Esquadrinha, Senhor, o coração dos meus irmãos, ó Pai. Para que, ó Deus, se nós não temos dado frutos para Deus, o Senhor, Deus, venha trabalhar em nós, ó Deus, pelo Evangelho, pela obra da cruz, para que, ó Deus, seja mortificado, Senhor, o nosso ego. E assim, Senhor, cada dia essa vida de Cristo, essa vida abundante de Cristo possa se manifestar através das nossas vidas, para sermos testemunhas, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo, para sermos, ó Deus, sacerdotes reais do Senhor, para sermos essa nação santa, Senhor, para sermos essa propriedade exclusiva do Senhor. E assim, ó Deus, dia após dia, negarmos a nós mesmos, Senhor, para que, ó Deus, assim, as virtudes do Senhor possam ser conhecidas e cridas por aqueles que ainda não Te conhecem. Usa-me, Senhor, e usa cada um dos meus irmãos, para a glória e a honra do Teu santo nome. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém.